A paz do Senhor Jesus, igreja, sejam todos bem-vindos. E mais uma vez, nosso culto online de quinta-feira. Pastor Alexandre, eu estou muito feliz de estar aqui nessa tarde, essa noite. E me diz aí, você está feliz? Demais. Muito feliz em receber o apóstolo Cauê Linhares, que vai estar conosco aqui na Europa. Vai ter bênção do Senhor, não é? E também está aqui conosco a apóstola Miriam, né? Que ela está organizando também esse encontro aqui com o apóstolo Cauê, que vai ser bênção do céu aqui, vai ser poderoso. Né? A apóstola Miriam pode falar? Está liberado, pastora Fabiana? Pastora Miriam está Amém, glória a Deus. Hum. Será uma bênção no nome de Jesus. Então, quem quiser saber mais informações, pode entrar em contato com a apóstola Miriam, né? Exato. Ela está em nosso Instagram e nas redes sociais. E quando é que vai ser o encontro? Apóstola Miriam, quando é que vai ser aí o encontro? No dia 17 de outubro, faremos um treinamento intenso aí com o apóstolo, treinamento para líderes, mas, claro, todos que têm fome e sede estão convidados. E no dia 18, um culto aí maravilhoso, né? Tragam os enfermos. Não é mesmo, apóstolo Cauê? Microfone. Microfone, apóstolo. Está fechado o microfone, está liberado o microfone dele? Está liberado. Ok. Tragam os enfermos, tragam os doentes. Olha só, eu desafio todos os doentes, em nome de Jesus, para que vocês estejam conosco aí na Alemanha, em Frankfurt, junto com a apóstola Miriam. É uma pessoa extraordinária, uma filha de Deus, muito humilde, com um coração aberto para o avivamento aí para a Alemanha. E nós estamos com essa sede, com essa fome de ver milagres. Nós queremos ver coisas instantâneas. Então, está marcado dia 17. Que horas, pastor Miriam, que horas vai ser o dia 17 e 18? O treinamento no dia 17, nós estamos divulgando a partir das 10 horas, que vai ser num sábado. E o culto, o treinamento será, assim, quase o dia inteiro, com uma pausa, claro, mas no dia 18 será o culto às 10 horas da manhã. O apóstolo Miriam, para quem está estiver interessado em participar, onde encontra o endereço, tudo, informações, está no... Vou colocar aqui o meu telefone, então, aqui na legenda, né? Vou colocar aqui no chat, tá bom? Tá ótimo, então. Isso, então podem ir lá no meu Instagram, que tem no banner o número da apóstola Miriam, tá? Então, fica aí. Tá? O apóstolo Cauê está fazendo um evento aqui na Alemanha, dia 17 e dia 18, para quem tiver interesse. Tá? Os dados estão todos aí. Traga os enfermos. E, se fosse você, não esperaria muito tempo, não. Vai chamando o povo, convidando quem estiver precisando de uma cura. E tá lá nesse grande Olha dia. só, eu costumo dizer que uma igreja que não exerce os dons espirituais é uma igreja enferma. Tá. E hoje nós precisamos do profético, né? Na Europa, no Brasil, aonde quer que seja. E por esse tempo o Senhor está derramando seu Espírito, Ele está ungindo verdadeiros filhos. E o que eu tenho visto hoje, antes de chegar até a Europa, é que o Senhor ele está bem intencionado em levantar vozes que serão vozes proféticas para esse tempo. Amém? Então, esse tempo na Europa vai ser extraordinário. Também vamos estar em Portugal, também vamos passar pela Suíça. Tem muita coisa que nós vamos se movimentar aí na Europa, tá? Então, fiquem ligados aí. Amém? Amém. Eita glória. Então, vamos estar dando início ao nosso culto online, mas essa tarde, essa noite aqui na Europa, eu tenho uma palavra que está lá em Josué 1,19, que diz assim: não fui eu que lhe ordenei, seja forte, corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. E também tem um pensamento que também diz assim, que assim como Deus fala a Josué, o Senhor deseja falar com você. Assim como conhecia a história de Josué, ele também conhece a sua história.
O Salmo 139 nos revela que antes mesmo de existirmos, o Senhor já nos conhecia todos os nossos dias. Quando nos rendemos a Deus, Ele estende suas mãos poderosas para nos levantar, Ele nos fortalece e nos coloca de pé novamente. Há um momento da nossa vida em que precisamos nos entregar inteiramente ao Senhor e reconhecer que somos totalmente dependentes dEle. Você pode estar sentindo fraco, mas é a sua fraqueza que Ele revela seu poder. É exatamente no momento que você diz, eu não posso, que o Senhor diz, você é tudo na sua vida, para que possa tudo em mim. É no momento que, quando você se diz, eu não consigo, que Ele diz, vou conseguir, por meio de você. Como você pode ver, a vida cristã não é uma limitação da vida do Senhor, mas é você permitir que Ele viva a vida dele em sua vida, amém? Então, assim, eu também já passei situações que, às vezes, eu estava me arrastando, gente, eu não conseguia nem sequer orar, mas o Senhor me dizia, Fabiana, vai, te coloco, mesmo arrastando, você tem que ir. Mesmo a gente na nossa fraqueza, nas nossas dificuldades, a gente tem que saber que o Senhor, Ele sempre está conosco, e nos fortalece, nos renova a cada manhã. E a gente tem que perseverar, tem que buscar a Deus, que Ele está conosco, amém? Então, eu deixo essa palavra para a meditação. E, pastor Alexandre, tem mais uma coisa para inserir nessa meditação? Não, você já disse, foi poderosa essa palavra, é muito forte, né? Que nós não vemos temer a nada, né? Que Deus é poderoso e está conosco, maior que está dentro de nós, né? Deus é poderoso e com Ele podemos tudo fortalece, né? Então, já que a gente está aqui assim, não tem nada planejado aqui não, a pastora apóstola Miriam vai aproveitar e vai orar aqui para a gente iniciar o nosso culto. É assim que faz, né? Ensinar. Vai lá, apóstola Miriam. Amém. Poderoso Deus, nós te damos graça, nós elevamos o teu santo nome, nós te glorificamos, nós te exaltamos e dizemos com todo o nosso coração que nós te amamos. Nós te amamos e te agradecemos por estarmos aqui hoje, reunidos na tua presença. O Senhor agendou esse dia, esse momento, esse horário para estarmos aqui, glorificarmos e exaltarmos juntamente no corpo o seu santo nome. Gratidão, papai. Gratidão por cada pessoa que está aqui, por cada família aqui representada, pai. Por qualquer lugar onde essa pessoa está, Senhor. Acampa, aguarda, aumente a guarda dos anjos, Senhor, na casa destas pessoas. Pai, no nome de Jesus, eu agradeço, Senhor, pela vida do apóstolo Cauê, que está aqui hoje, colaborando conosco nesta noite. O teu filho, Senhor, está aqui para servir no teu reino neste momento, Senhor. Use, Senhor, a boca dele, use os olhos dele, use os 5 sentidos dele, Senhor. Usa tudo que o Senhor colocou já sobre ele, Pai. Todas as capas que o seu filho tem, que ele venha aqui, Senhor, expressar tudo aquilo que o Senhor já carregou, já colocou sobre o teu filho, Pai. Pai, que ele seja poderosamente usado em nossas vidas hoje, nesta noite. Sedentos e famintos somos, Pai, por tudo que vem da sua parte, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua glória. Senhor Jesus, por curas, por libertação, por tudo aquilo que o Senhor tem para liberar nesta noite. Nós te agradecemos, Pai, e te exaltamos, e abençoamos em unanimidade a vida do apóstolo que está aqui colaborando neste momento. Senhor, nós pedimos, Pai, que protejam, Pai, as linhas aqui da internet, que nada venha cair, que nada venha interferir, que ninguém venha entrar, que todos que estiverem aqui estejam somente debaixo de um propósito, somente debaixo, Senhor, da tua vontade, e que nada venha fugir ao teu controle, como nunca fugiu, Senhor.
Mas, Pai, que sejamos unânimes aqui, Pai. Ah, Senhor Jesus, para aprendermos. No nome poderoso de Jesus. E nós proibimos todo roubo, nós proibimos qualquer interferência que não venha de Ti, Senhor. Em o nome de Jesus. Em o nome poderoso de Jesus. Nós te agradecemos, Pai, e te damos graça. E recebemos, Pai. E os nossos corações estão abertos e as nossas mentes estão alinhadas contigo, Senhor, para que possamos receber desta porção maravilhosa que o Senhor liberou sobre nós, porque para o Senhor, no seu tempo, tudo já aconteceu. E hoje é o dia que o Senhor preparou para nós estarmos aqui. O apóstolo Cauê está abençoado no nome de Jesus, no nome santo de Jesus. Eu vejo muitos anjos se movimentando aqui nesta sala. Muitos anjos de todos os tamanhos e patentes. Glorificado é o nome do Senhor. Glorificado é o teu nome, papai. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo, pela tua doce, doce presença. E é no nome de Jesus que é feito todas as coisas. Gratidão, papai. Gratidão. Amém, amém. Apóstolo Cauê, pode ficar à vontade, viu? Deixa o Espírito Santo lhe usar aqui. E a parte do Espírito Santo, a autoridade está com você. Amém. Eu vou aproveitar a oportunidade dessa oração que a apóstola Miriam fez. Eu quero que onde vocês estejam, vocês façam um ato profético. Faça esse ato profético agora. Levante as suas mãos ao céu. Espírito Santo, obrigado, Senhor, em concordância com os teus filhos. Eu te dou louvor, te dou adoração, a honra. Tu tens liberdade, Senhor. Meu melhor amigo, Espírito Santo. I believe in Holy Spirit. Fight. Pai, que a tua presença seja estabelecida sobre os lares. Que a tua presença seja estabelecida sobre os trabalhos, sobre essa empresa, sobre onde a minha voz chega no mundo espiritual, sobre esse país que está agora conectado aqui conosco, Espírito Santo. Eu quero declarar, assim como a tua filha, Pai, ela leu no livro de Josué, para sermos fortes, sermos corajosos. Josué, ele era um homem que vivia debaixo de estratégias. Antes dele chegar naquele lugar, antes dele chegar naquele ambiente, ele já sabia quais eram os inimigos que estavam sobre aquela terra. Deus deu uma unção de estratégia para Josué. Obrigado, Espírito Santo. Eu quero começar aqui, Pai, esse culto sobre as nações, sobre cada país que aqui está presente, declarando, Senhor, que essa muralha vai cair por terra, essa muralha que limita, essa muralha que traz resistência, essa muralha que, Espírito Santo, eu quero profetizar em o name Jesus, power Jesus. Pai, eu quero profetizar, Espírito Santo. Eu sinto uma poderosa unção sobre as nossas vidas. Eu sinto uma poderosa unção sobre as nossas vidas. Continue com as mãos exaltadas e levantadas. Eu declaro agora anjos de fogo, anjos ministradores de guerra, anjos ministradores de alta patente sobre os países. Que haja posicionamento agora de anjos ministradores. Eu declaro que essas muralhas comecem a cair. Que essas muralhas comecem a cair. A primeira muralha que vai cair hoje vai ser o espírito de resistência. Vai ser o espírito de bloqueio. Obrigado, Jesus, Rei da Glória. Obrigado, Senhor, eu te dou louvor, Pai.
E assim como aquele povo tocou o chofar nas 7 voltas, eu declaro agora em nome de Jesus falência e derrota a toda a armadilha do inferno, a toda a arma do inferno. Arderassor, derramar, show, renderiache. Que haja liberação do teu fogo sobre cada vida que aqui está presente. E que cada pessoa que está aqui, se chegou fria, se chegou, Pai, triste, se chegou aqui cabisbaixa, o Senhor vai liberar uma ativação de fogo. Fogo, fire, fire, fire. Será liberado sobre esse culto no dia chamado hoje, sobre a Europa, sobre a França, a Alemanha, a Itália, sobre Portugal, eu declaro mais. Que haja liberação de governo, de dimensões, sobre esse culto no dia chamado hoje, Espírito Santo. Obrigado, Senhor, Rei da Glória. Eu começo orando e declarando sobre a Europa e as nações. Um tempo onde o fogo de Deus será expandido. Um tempo onde Deus vai usar essas mulheres para incendiar esse lugar. Eu sinto uma autoridade sobre esse culto hoje. Eu sinto a autoridade celestial sobre pessoas. Ora la mandara la choria la mande relaçou la viacia amante rei relaçou remacheria mande remacheria. Eu declaro agora debaixo dessa autoridade profética. Eu declaro agora falência às feitiçarias. Eu declaro falência à bruxaria. Eu declaro em nome de Jesus, pela autoridade que foi me dada e concedida ao reino de Deus. Meu Deus. O Senhor me diz aqui muito forte. Pastora Fabiana, apóstola Miriam, pastora Alexandra. Eu vejo que há pessoas que entraram aqui que no tempo do Covid, vocês pegaram Covid e ficou uma sequela. E eu vejo que hoje o Espírito Santo ele vai curar pessoas aqui. Obrigado, Jesus. Eu vejo que todas as pessoas que passaram pelo Covid, eu vejo que todas as pessoas que pegaram essa enfermidade, que talvez ainda hoje há um resquício, há um fragmento, hoje o Espírito do vivo Deus, ele vai adentrar o seu lar, ele toca onde o médico não pode tocar, ele toca onde ninguém tem coragem de tocar, e nessa noite é uma noite que Deus está dizendo, chegou o tempo do seu milagre, o decreto do céu é chegado sobre a sua vida hoje, aleluia. Amém. Eu já cheguei profetizando aqui, boa noite, obrigado. Tá gostoso o negócio, vai melhorar, hein? Se eu fosse você, eu convidava essa pessoa que está com depressão, essa pessoa que está com síndrome do pânico. Se eu fosse você, agora eu compartilhava agora esse culto com essa pessoa que está nos vícios. Eu compartilhava essa live agora, eu compartilhava esse culto agora, com essa pessoa que está passando uma enfermidade, uma doença incurável, essa pessoa que está com cancro, com câncer, com nódulos. Deus precisa visitar vidas nessa noite. E talvez a uma pessoa da sua casa, da sua família, há pessoas que precisam hoje receber essa palavra, receber esse impacto, receber o fogo do Espírito Santo. E o fogo de Deus já está sendo liberado aqui desde o começo desse culto e vai continuar debaixo de uma torrente de água violenta, debaixo de uma fonte de água muito forte. E essas águas vai inundar a minha vida, vai inundar a sua vida, vai inundar a tua casa, vai inundar o teu trabalho, vai inundar a tua empresa, vai inundar onde quer que seja, aonde que você esteja, vai inundar. Obrigado, Espírito Santo. Amém.
Quem está feliz, diga amém. Quem está amém, diga feliz. Ô, glória. Jesus reina, ele vive. Amém? Bom, vamos lá. Deus deu uma palavra aqui, eu quero compartilhar com os irmãos. Boa noite, quem não me conhece, sou o apóstolo Cauê Linhares e estou aqui para poder te servir. Além disso, fazer isso me faz viver. Amém? Lá em Isaías, capítulo de número 44, verso 3. Quando eu comecei a oração, o Espírito Santo já começou a me dar sinais e me revelar grandes coisas do que vai acontecer aqui. Obrigado, Jesus. Há uma unção poderosa. Isaías, isso, pastora Fabiana, capítulo 44, verso 3, diz assim: porque derramarei água sobre a terra seca, porque derramarei água sobre o sedento e rio sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre o teu descendentes. Até aqui. Existem duas formas hoje de a gente se achegar à presença de Deus. A primeira forma é como Asaf, ele foi até o templo. Se eu não me engano, está lá em Salmos, no livro de Salmos, no capítulo 73. Eu sei que está em Salmos. Assim, Asaf, ele foi para o templo, mas vendo a prosperidade dos ímpios. E naquele momento ele estava fraco na fé. A intenção dele estava fraca até ele entrar no templo. E hoje eu quero perguntar como que está a sua intenção diante de Deus, como que está a sua sede diante de Deus. Você está como Asaf ou está como Davi, como diz lá em Salmos, lá no livro de Salmos 122, se eu não me engano, que ele diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do nosso Deus. Existem duas formas da gente se apresentar diante de Deus. E uma coisa que o diabo mais ama, pastora Fabiana, é ver hoje dentro da igreja, é que os irmãos se acheguem a Jesus, se acheguem à presença de Deus tristes. Se acheguem à presença de Deus sem intenção, sem vontade, ou seja, como uma terra seca. Como que você tem se comportado e se colocado diante da presença de Deus? Ou talvez quando você vai congregar, ou talvez quando você está debaixo de um ambiente profético. Qual que é o nível da sua intenção? Porque muitas das vezes nós chegamos a Deus sem intenção, como Asaf que estava indo para a igreja, olhando a prosperidade dos ímpios e quase ele se desviou, quase ele acabou entrando naquela atmosfera de resistência. Hoje o Espírito Santo ele trouxe vocês aqui porque ele quer ensinar vocês a quebrar as resistências espirituais. Apóstolo, tem dias que eu estou sentindo Jesus face a face, tem dias que o Senhor está sobre mim muito forte, mas tem dias que parece que o Senhor Jesus está longe de mim, parece que a unção está longe de mim. Jesus, nessa noite, ele quer ativar o seu ministério, ele quer trazer um impacto para a tua vida, ele quer mudar a sua frequência, e é sobre isso que eu vim falar hoje. Sobre nós deixarmos de ser essa terra seca e se tornar águas que jorram. Vamos trazer para o português claro, livre acesso. Muitos conhecem e sabem o que é o livre acesso. E deixa eu te dizer uma coisa, um filho de Deus, uma filha de Deus, ela carrega a fonte, essa fonte se chama inesgotável. É a mesma fonte que Jesus falou para aquela mulher de Samaria. Mulher, se tu soubesse a água que eu tenho para te dar, tu não me pediria mais, porque ela iria te saciar. E eu quero falar em respeito dessa fonte que está dentro de você, que está lá no livro de João, capítulo 4, versículo 14. Obrigado, meu amigo, eu te amo. Eu te dou a honra, a glória e o louvor.
O diabo tem um prazer em trazer frieza espiritual para as pessoas hoje e fazer com que elas congreguem ou que elas vão num culto de domingo e achando que elas estão mergulhando na presença de Deus. Sabe o que eu estou vendo aqui nessa noite? As águas estão começando a subir do tornozelo para o joelho, do joelho para a cintura, da cintura para o ombro. Cauê, será que tem como eu ir mais fundo que Ezequiel foi? Será que tem como ir mais fundo que Elias foi? Cauê, será que há possibilidade de eu ir mais fundo que Moisés foi, face a face? Há águas para ser liberada hoje, nessa noite. Deixa eu dizer algo para vocês aqui. Talvez vocês chegaram aqui como uma terra seca. Talvez vocês chegaram aqui desanimados. Talvez vocês chegaram aqui tristes. Talvez vocês chegaram aqui sem vigor nenhum. Mas hoje eu vejo o Espírito Santo envolvendo pessoas na Europa, no Brasil, nas nações. Eu vejo asas que estão paradas, travadas, e Deus dizendo assim: chegou o tempo de vocês voarem mais alto, chegou o tempo de vocês baterem essas asas e receber o meu renovo, o meu vigor. Obrigado, Espírito Santo. Asaf era regente de louvor. Asaf era um homem que preparava adorações perfeitas diante do evangelho, diante do templo. Asaf, ele era um homem ele era um instrumento diante do reino celestial que trazia a manifestação da nuvem de glória para o templo. E esse mesmo homem agora, ele olhou a forma que os ímpios estavam vivendo, a prosperidade deles, e talvez você está aqui, você está dizendo assim, mas olha, eu estou na presença de Deus, eu estou fazendo as coisas de Deus, e parece que está dando tudo errado, parece que está tudo indo de água para baixo, afeta em níveis. O primeiro dela é o natural, o segundo é o sobrenatural, e o terceiro é o inabalável. Enquanto você é um ministro de Deus, um homem, uma mulher, ungido e levantado pelo Espírito Santo, que está aqui, que está nos assistindo, que não entender que definitivamente quem vive o propósito precisa suportar o processo. E na realidade é isso, só vive o propósito quem suporta o processo. Mas apóstolo Cauê, eu estou vendo e eu estou olhando e parece que os problemas que eu estou vivendo é maior que o Deus que eu sirvo. Claro, você está olhando por vista, não por visão. Mas hoje as escamas vão cair e Deus vai te trazer a visão de águia. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo muito forte. E eu estou vendo muitos ministérios que estão travados, que estão aqui. Eu estou vendo vidas que Deus está querendo te usar com impacto, não só por dezenas, mas alcançar centenas. Eu estou dizendo que vai descer hoje uma nova autoridade sobre esse país. E esse principado, essa potestade, Jezabel vai ter que entender que não tem sobre vocês. Meu Deus, que unção que eu estou sentindo aqui, Jesus. Ardecalasamanticárdia. E Deus precisa entregar essa nova autoridade para você que está aqui. Que talvez você está aqui e você está sem vigor. Você está como uma terra seca. E Deus não quer te ver como uma terra seca. Afinal, Ele não te chamou. Ele chamou para que o céu se rasgue. Open your heaven. O céu se rasgue. Precisa o céu se abrir. E nessa noite o Espírito Santo está dizendo assim: é tempo de se derreter de novo. É tempo de voltar à comoção, Davi. Por que que Deus, ele aceita Davi e rejeita Saul, Cauê? Porque Davi tinha o coração quebrantado. Porque Davi tinha um coração contrito, Davi tinha sinceridade, diferente de Saul. O Espírito Santo, afinal, ele está dizendo aqui nessa noite: eu estou olhando não por fora, eu não estou olhando pelas suas lutas, eu não estou olhando pelo que você está vivendo. Como que pode, Cauê, o apóstolo Paulo, ele alcançou dimensões e governos celestiais, estando preso dentro de uma cadeia, aleluia!
Deus está dizendo nessa noite, para de murmurar, é tempo de adorar, aleluia! Mas Cauê, eu não estou vendo o resultado, quem disse? Quem disse? Obrigado, Espírito Santo, que Deus precisa provar que Ele está com você por conta de resultados. Afinal de contas, quando Deus está honrando alguém, é que Ele está olhando para ver o seu caráter. E não é porque Deus, quando está nos honrando, trazendo a bonança no nosso ministério, ou prosperidade, ou provisão, que Ele está se agradando daquilo que a gente está fazendo. Afinal, o pensamento de Deus é totalmente diferente com o homem. A Bíblia diz lá em Abacuque, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, todavia eu me alegrarei, exultarei. Deus está dizendo assim, eu estou vendo um monte de irmãos, irmãs que estão aqui passando problema, passando luta, passando dificuldade, e Deus está olhando lá de cima e Ele está na intenção dizendo assim, eu procuro os tais. Aonde estão os verdadeiros adoradores? Aqueles que me adoram em espírito e em verdade. Se tem adorador aqui nessa noite, levante a sua mão aonde você está e expresse que você é um verdadeiro adorador, não só quando o céu está aberto, não só quando você está sentindo arrepio, não só quando você está sentindo fogo, como o Espírito Santo, eu te adoro, Pai. Meu Deus, Jesus da glória! A unção profética está muito forte aqui. Muito forte. E aí Deus quer fazer um treinamento muito impactante hoje com a nossa vida. Para que a gente pare definitivamente de ficar olhando as coisas só por vista. Para que a gente pare de ficar olhando as coisas pelo que a gente passa. Você não quer crescer a pressão que Deus está colocando no seu ministério. Você não quer romper. Você não quer se tornar um guerreiro de elite. Você não quer mudar o seu estado. Você não quer ter autoridade e governo sobre esse país. Você não quer que Deus te dê a chave para que você seja boca dele na terra. Em Elias. Muitas pessoas que estão aqui hoje, nessa noite, Deus está dizendo assim, se você se importar pelo que eu vou derramar, se você entender o que eu vou te entregar, vai mudar a sua vida para o resto dela. Vou falar, Jesus, obrigado. Porque tem pessoas que estão aqui, a pastora Alexandra, que estão passando assim lutas, passando pressões, passando vento, e Deus está dizendo assim, é dentro do vento que eu quero me revelar a você, é no vento que eu quero provar que eu sou com você, é no vento que eu quero mostrar que é sem dinheiro, ou com casamento com um monte de problema, ou com problema na família, é nesse momento que eu quero provar que eu sou real. Obrigado, Jesus. E aí o Senhor, Ele quer definitivamente nos ensinar a caminhar com Ele, debaixo de um relacionamento profundo. Só que isso eu aprendi na raça, nenhum ministro veio em mim e falou assim, Cauê, é assim. Eu aprendi nas lutas, eu aprendi no vale, eu aprendi na dificuldade. E você sabe o que aconteceu, apóstola Miriam? Nos momentos mais difíceis da minha vida, foi os momentos que eu mais tive experiências gloriosas com o Espírito Santo. Deus quer dar nova armadura para vocês essa noite. Ele quer trocar suas armaduras. Ele quer colocar armamento novo. E esse armamento é armamento de alto nível, ou de alta patente. É um armamento que vai trazer estrutura contra as astúcias do diabo. Sim, Senhor, eu falo. Obrigado, Espírito Santo. Eu lembro por um momento eu estava vivendo pressões no meu ministério, na minha vida. Em áreas da minha vida que eu dizia para Deus assim, Senhor, por que está acontecendo tudo isso? O porquê que eu estou vivendo todas essas pressões? O porquê que eu estou vivendo esse vento? Aí o Senhor me disse bem assim, Cauê, ouça. E é difícil, porque no meio da turbulência a gente parece que fica sem intenção, parece que a gente fica decepcionado. No lugar de intenção, a gente não consegue enxergar Deus como solução. A gente não consegue ver que o Senhor, ele tem o poder instantâneo de, em segundos, fazer na nossa vida acontecer. Por isso que o apóstolo Paulo ele diz para Timóteo, desperta o dom que é em ti.
E você sabe por que você está fora da intenção? Você está fora a sede, a fome, o desejo de você buscar, como Davi disse, eu alegrei-me quando eu fui à casa de Deus. Porque no lugar da intenção resta a decepção. E se te está tendo isso, não tem problema. Jesus hoje ele vai vir e vai acalmar a tempestade, ele vai colocar as coisas no lugar. Só que isso só acontece quando a gente se derrete. Isso só acontece quando a gente para de olhar para os problemas. Isso só acontece quando a gente para de olhar para o deserto. E aí Deus falou para mim assim, filho, olha só. Dentro do vento, sinta ele. E eu senti o barulho, ouvi o barulho do vento passando dentro do meu interno. Eu senti ventar dentro de mim. E eu passando provas, situações. E logo depois ele falou para mim assim, tá vendo aquela nuvem? Ela vai te seguir, Cauê. Eu não estou falando do poder de Deus, eu estou falando do extremo de Deus sobre a terra. Eu estou falando da glória, que a glória de Deus não é dada para qualquer um, só para filhos e filhas. Eu estou dizendo que Deus ele quer ativar o seu ministério, ele quer tirar de dentro de você todo isso que a sua alma está te sabotando, todas essas coisas que a sua alma está te entristecendo. Esses pensamentos negativos, almáticos, eles vão ser quebrados hoje no nome precioso de Jesus. E a glória do Senhor vai tocar a sua vida. Você sabe o que é glória? Kavod. Obrigado, Espírito Santo. Mas sabe o que eu vejo hoje diante do Brasil, diante da Europa, diante de onde a gente tem passado? Que o Espírito Santo ele continua sendo educado, pastora Fabiana. Ele, na realidade, só vai dar para quem quer, quem deseja. Se eu quero muito ele, eu vou ter muito ele. Se eu quero pouco ele, eu vou ter pouco ele. Amém, Jesus? Eu falo. Agora Jesus chama Pedro, João e Tiago. Fala, vamos subir ao monte. Lá em Israel, por nome de Tabor. E ali acontece a transfiguração. Elias e Moisés se apresentam, transfigurado. Olha o que o Senhor me deu agora aqui. Desceu quentinha do céu. Por que os demais discípulos não estavam com ele? Por que só estava Pedro, João e Tiago, não estavam os outros discípulos? Porque nem todos estão dispostos a viver o que você quer viver com Deus. Porque nem todos estão dispostos a querer o Espírito Santo. Então você precisa entender que o sobrenatural, o poder, a glória, as manifestações do Holy Spirit, não é para todos, é para quem quer. Você sabe por que só tinha Pedro, João e Tiago naquele monte, vendo aquela visão? Porque eles tinham mais sede que os demais, eles tinham mais desejo, eles tinham mais fome. Deus só pode te dar no limite que você quer, e é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Afinal, você sabia que Deus é frequência? Se você vive uma frequência baixa com Deus, você vai viver coisas baixas. Aí você chega no culto pedindo só um pouquinho para Deus, ou às vezes é um massageio de ego, é profetada daqui, profetada dali. Vocês estão entendendo? E o Senhor é muito mais, porque o Senhor é relacionamento, é profundidade, é experiências. O Senhor é sobrenatural, o Senhor ele quer nos levar cada dia, Alexandra, pastora Alexandra, eu vejo que Deus está querendo nos levar a experiências gloriosas, e aí a gente fica preocupado com a conta que não consegue pagar, a gente fica desesperado por causa que a gente não consegue ter condições X, Y, W, para continuar fazendo. Deixa o desespero de lado. Deixe de ser essa terra seca definitivamente. Às vezes você sente um arrepiozinho, você já para de orar. Ou às vezes você nem sente arrepio, você vai orar 10 minutos, parece a oração do miojo. Você não consegue continuar a ter um rompimento sobrenatural. Por quê? Porque você precisa do fire fresh. O fogo de Deus precisa ser estabelecido no seu ministério, você não percebeu? Quantos lugares que a gente vai, que a gente entra, esses dias nós fomos ministrar no Rio de Janeiro. Eu falei assim, Jesus, eu estou num culto ou num luto.
por ver a intenção das pessoas, por ver a falta das pessoas querer Jesus, por ver a falta do fogo de Deus sobre os cultos. Olha para o teu irmão que está do teu lado, se você é boca de Deus hoje, nessa noite, profetiza, mesmo que ele não ouve, aponta o dedo para ele e fala: hoje o fogo de Deus vai te tocar, hoje o fogo de Deus vai te tocar, hoje o fogo de Deus, ele vai te tocar. Seja uma profeta do Senhor. E aí o Senhor, ele foi me levando a experiências gloriosas e a cada vez mais abertura, dimensões, mover. E como muitos dizem que isso é pagar preço, estar com Deus não é um preço, é um privilégio. Pagar o preço é que Catherine Kuhlman disse, e as pessoas não entenderam, que ela tinha que deixar um relacionamento que não era de Deus para a vida dela. As pessoas pensam que pagar um preço é subir um monte, é ler a Bíblia, é jejuar. Para quem é filho de Deus, isso é um privilégio, meu filho. Deixa eu te dizer uma coisa aqui nessa noite, Deus quer mudar a sua frequência, você não entendeu. Deus quer te tirar do evangelho tradicional. Deus quer te tirar do raso. O Espírito Santo, ele quer te tirar da superfície. Essa frieza espiritual que você sente dia após dia. E cada dia parece que não consegue uma proximidade maior com o Espírito Santo. Ela vai ser arrancada hoje da sua vida. Eu creio nisso, Rogério. Aí em Apocalipse, capítulo 3, versículo 15, diz que Deus vomita o morno. Afinal de contas, eu vivo debaixo de uma frequência baixa com Deus. Eu vou viver milagres baixos. E se eu vivo agora após Cauê, uma frequência maior, uma frequência mais alta, eu vou viver milagres extraordinários. Eu vou chegar em ministrações, não vou precisar fazer nada, só vou adorar. E o Senhor vai curar os enfermos, o Senhor vai batizar com o teu espírito. Eu só vou precisar me render. Eu entendi que o evangelho é simples. Ide, por todo mundo pregai, fazei, impor as mãos, serão curados. Ei, você não percebeu que todo esse tempo Deus quer te usar com poder, unção, autoridade e avivamento na terra? Eu sei que tem muitas pessoas aqui, eu quero que você digite aqui só a bandeira do seu país, que é um ato profético. Enquanto você vai fazendo isso, eu vou colocar meu celular aqui para carregar. França, Brasil, Ana, ô glória, aleluia. Inglaterra, Grace, shalom querida, Brasil, Alemanha. Quem mais? Brasil, Gabriela. Brasil, Cláudia, querida, shalom. Eucana, Brasil, olha. O Senhor me falou algo muito forte nessa segunda vez que eu estive em Portugal, Alemanha. O Senhor me disse que Ele traria uma autoridade do Brasil para as nações. O Senhor me disse que Ele ia trazer essa autoridade, esses ministros iriam ser levantados, porque antigamente o avivamento ele precisava vir da Flórida, ele precisava vir da Azusa, ele precisou vir de outros lugares para o Brasil. Mas muitas pessoas acabaram vendendo a unção de Deus aqui no Brasil. Por isso que você já não vê mais as pessoas que têm rádio, as pessoas que tinham televisão. Você não vê mais a unção sobre a vida delas. Por que isso aconteceu? Por que a gente não vê mais nos cultos a glória de Deus sendo manifesta? Você não se pergunta por que os cultos são tão frios? Por que é estabelecido um espírito de frigidez que ninguém consegue combater, ninguém consegue destruir essa resistência?
Deus está trazendo uma autoridade sobrenatural para filhos e filhas essa noite. Acredite, se você quiser, o Espírito Santo ele está estabelecendo uma autoridade nova. E você sabe por que vocês estão passando por tantos processos? Porque, afinal de contas, a história de vocês precisa ter autoridade. Para ter autoridade, precisa passar, para que vocês não sejam cópias. Afinal de contas, voz profética não é papagaio. O papagaio ele copia o que ele vê outros ministros fazendo. Mas vozes proféticas. Seja bem-vinda, pastora Rosana. Deus abençoe. Uma voz profética que clama, que tem o fogo do avivamento, não o fogo de palha. Ela passou por processos e aguentou. E até aqui o Senhor sustentou ela. Hebreus capítulo 11, nós vamos ver os heróis da fé que tiveram ali um rompimento na sua fé sobrenatural. Em Hebreus 11, nós vamos ver ministros que tiveram a autoridade e rompimento. Obrigado, Espírito Santo. Eu te adoro, Jesus. Obrigado. Eu quero orar nessa noite para que o Senhor derrame novas armaduras sobre a vida de vocês. Mas antes de orar por vocês, eu quero perguntar qual é a sua intenção nessa noite. É igual de Asaf ou é igual de Davi? Qual que é o nível da sua fome, da sua sede pela presença de Deus? Eu lembro um momento, anos, e Deus me impulsionou, porque há 10 anos atrás, pensa, numa pessoa que tinha problema com vício, problema com síndrome do pânico, xingava crente, e hoje eu estou aqui ministrando a palavra. Porque Jesus faz assim, ele pega os loucos para confundir os sábios. Ele escolhe aqueles que não são para confundir os que são. E logo depois disso, a sede que eu tinha em fazer as coisas do mundo há 10 anos atrás, há 11 anos atrás, agora eu comecei a ter sede para fazer as coisas de Jesus. E aí eu queria subir no monte, passar a noite no monte, passava a noite na tenda. Igual aquela tenda que o Joel Engel tinha, a gente tinha também uma lá no vale. E a gente passava noites e noites ali orando em línguas, e os anjos vinham, entregavam assim dons de variedades naquela tenda. Os anjos vinham em realidade assim, e se apresentavam e falavam com a gente. O Senhor vinha em realidade e falava com a gente. Eu vivi momentos na tenda ali de glória, momentos extraordinários. Por quê? Porque eu aprendi definitivamente que eu não vivo por dinheiro, eu não vivo por limitação, eu não vivo pelo que eu estou vivendo. Mas eu vivo pela fé, porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que já existem, já estão em Deus. E hoje tem pessoas que estão aqui que parece que a tua fé se enfraqueceu. Parece que jogaram um balde de água fria no seu ministério e parece que nem vontade mais para orar você tem, nem vontade de ter um contato com Jesus você tem. E Deus está te dizendo assim nessa noite, você tem noção da autoridade que eu estou liberando para a tua vida, para esse tempo, para o teu país? Você tem noção o quanto de vidas que vão ser alcançadas através de você? Você tem noção o tanto de mulheres que vão ser curadas e restauradas? Obrigado, Espírito Santo. Porque eu estou olhando aqui para as pessoas e eu estou vendo como se fosse uma ponte. E nessa ponte eu estou vendo as pessoas que estão no reino das trevas vindo para o reino de Deus. E Deus está dizendo assim, você é a ponte. Mas como está a ponte? Está restaurada, está instável. Só fica restaurada não é se você estiver vivendo impartição de dons. Eu amo isso, eu amo o ministério profético, eu vivo o ministério profético. Eu sou impulsionado pelo ministério profético. O anjo do Senhor se apareceu a mim, ele abria as mãos e fechava. Abria e fechava. Olha o mistério. Abria e fechava. Eu falava, o que é isso? E ele de longe falando, não se aproxime. Abria e fechava, shalom. Abria e fechava. E eu olhei para aquele anjo. Ele era todo flamejado no fogo. E eu falei, Jesus, o que o Senhor quer me mostrar, Pai?
E quando ele abria a mão, o anjo, olha o que acontecia, pastora Fabiana, saía um jato de fogo dos dois lados fazendo barulho. E eu vi isso fisicamente, não vi no espírito. Vi como eu estou olhando vocês aqui. Eu estou falando para vocês de uma experiência que Deus pode levar vocês em experiências ainda muito maiores. Porque não é porque Deus deu uma experiência para o Cauê, não é porque Deus deu uma experiência para os líderes, que Ele não pode nos levar em maiores, irmãos, está disponível. E o Senhor disse para mim assim, Cauê, está olhando esse anjo? Eu falei, sim, Senhor. Ele disse, lá em Êxodo, capítulo 3, o anjo que desceu e falou com Moisés na sarça, e disse, tire a sandália dos teus pés. Meu Jesus. O anjo de fogo que apareceu lá na sarça, falou com Moisés, se apresentou a mim e falou, agora... Chegou um tempo de um novo caminhar, Cauê. E aí, quando eu estava viajando com o meu automóvel, quando eu estava nas estradas, nas autoestradas, na rodovia, eu vi a pastora Alexandra, esse anjo, na frente do meu carro. Até quando nós vamos continuar vivendo o evangelho ego? Que nós vamos para o culto por apenas um massageio, por apenas eu preciso ouvir Deus falar comigo. Deus está há muito tempo falando com você, Ele está todos os dias tentando se relacionar com você e você não está entendendo. Você quer saber o que definitivamente vai continuar a fazer com que você se mantenha de pé, com que você seja um ministro de avivamento, com que você tenha constância no seu ministério profético? Não é você receber uma imposição de mãos, não é você receber só uma transferência, isso é um padrão de Deus, e eu acredito. Estou vendo um monte de gente aí buscando transferência de um monte de gente, mas que o seu ministério continua travado, por quê? Ô Jesus da glória, eu te dou louvor, Pai. O que mantém o que mantém o ministério de impacto, o que mantém o ministério violento na unção de Deus, o que mantém essas águas ardentes saindo de dentro de você, é um relacionamento profundo com o Espírito Santo. E hoje o Espírito Santo está te convidando através do poder dele. Através do poder de Deus, Deus quer ativar, Ele quer que você experimente para que você possa mergulhar no rio. Só que não é só um rio de água viva. Olha o que eu estou vendo aqui, apóstola Miriam. Eu estou vendo um rio, só que é um rio de fogo. É como se fosse um rio amarelo, laranja. E eu quero fazer esse treinamento aqui com você agora. E eu vou fazer esse treinamento e o Senhor vai te visitar de uma forma poderosa, de uma forma gloriosa. O Senhor ele vai estabelecer autoridade sobre a sua vida. E nessa que Ele vai estabelecer essa autoridade, nessa que Ele vai estabelecer essas águas, nessa que essas águas vão começar a jorrar, vai descer uma autoridade nova sobre a tua nação. Por isso que eu falei... Põe a bandeira do teu país aqui, escreve qual é o país que você está nos assistindo. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. O Senhor tem liberdade para agir, fazer como o Senhor quer. Obrigado, Espírito Santo. O Senhor tem liberdade. Estão tentando calar o ministério profético, estão tentando calar o ministério profético, estão tentando trazer outros tipos de doutrina para que o poder de Deus, a glória de Deus não seja mais um culto. Mas deixa eu dizer algo aqui, Deus está levantando hoje eu e você como diferença. O Espírito Santo está dizendo assim, nós vamos ser transportador da glória dele. E o Espírito não tem que entender que você não foi homem, mas foi o Yashi. Hakodesh. Obrigado, Espírito Santo. Há uma autoridade sobre-humana que está sobre esse culto hoje. Há uma autoridade de cura, há uma autoridade de poder, há uma autoridade sobre esse culto aqui. Obrigado, Jesus. Eu te dou louvor. E Deus está perguntando qual é a frequência que você quer viver com Ele.
É uma frequência baixa ou uma frequência alta? Qual é a velocidade que você quer andar com ele? É uma velocidade baixa ou uma velocidade alta? Qual é a unção que você quer viver com ele? Qual é o nível de proximidade que você quer viver com ele? Aleluia! Chegou o tempo de você bater asas. Fly, fly, fly. Voe, voe, voe. Chegou o tempo do Espírito Santo tocar você, ao ponto de você entender que você é uma erupção, que você é um vulcão cheio do Espírito de Deus. Chegou o tempo de você entender que o Espírito Santo, ele está violentamente tentando te ministrar para que ele te levante para esse tempo de um derramar de glória. Eu fico abismado, pastor Alexandra, como um monte de ministros, é que eles ficam assim, sabe? Olha, eles dão mais valor para os demônios, eles dão mais valor pelas visões malignas. Eu quero te dizer uma coisa, o tempo e o reinado do diabo, de experiências do reino das trevas, acaba sobre a tua vida. Chegou o tempo da glória de Deus, o cavalo de Deus se manifestar na sua vida. Chegou o tempo do peso de quem ele é, de ele não precisar mais usar fulano, ciclano, beltrano. Chegou o tempo dele mesmo vir. Chegou o tempo de você estar ele vir. Chegou o tempo de você estar andando em direção ao seu trabalho. Ele vir na rua falar com você, eu estou aqui. Arderrassor rehamante carbia. Remandaralachor ramande. Rema seriache. Remande. Remanderiache remande. Obrigado, Espírito Santo. Aí as pessoas hoje elas entram no culto, não entendem o sobrenatural e geram resistência, geram medo, geram, sabe, um monte de circunstâncias e não conseguem se abrir, não conseguem se render, não conseguem permitir com que o Espírito Santo venha e leve você a um novo tempo sobrenatural. Aí Jesus para um homem e fala assim para ele: tá, você estudou a vida inteira, né? Tô conjecturando. Tá, você fez tudo isso, né? Estudou aos pés de Gamaliel. Mas precisa nascer de novo, cara. Você precisa nascer de novo, porque a palavra mata, mas o Espírito vivifica. Sabe o que o Senhor está me dizendo aqui, nessa noite? Que Ele está te dando autoridade sobre Jezabel nessa noite. Vou repetir, porque eu acho que você não entendeu. O Espírito Santo está te dizendo que você vai ser boca de Deus na terra. O que você declarar vai acontecer. O que você declarar vai acontecer. O céu vai se abrir. O que você declarar vai acontecer, porque afinal Elias, ele era a boca de Deus na terra. Você tem noção a arma que você é no mundo espiritual? Porque afinal de contas o poder de Deus, ele é grande, mas a consciência é maior. Você tem noção a arma que Deus te tornou no país que você está? Afinal, o país que você está, eu não sei se você percebeu, mas Deus te colocou lá para um propósito. E por que ainda esse propósito ele não foi executado? Por que ainda esse propósito? Deus quer me usar, Deus quer fazer, Deus quer acontecer. Lógico que Ele quer. Ele só está esperando o momento de você abrir o seu peito com toda a sua sinceridade, porque afinal Ele não olha como o homem vê. O homem vê o externo, mas Deus, quando chamou Davi, disse para Samuel: eu olho dentro. E nessa noite Deus está querendo tirar você desse tempo frígido, desse tempo de frigidez, desse tempo de, sabe, religiosidade, desse tempo que o sistema produziu há anos, desse tempo que a religiosidade ela impediu você de conhecer o sobrenatural. Afinal das contas, as pessoas disseram que para você ser cheio do Espírito Santo, você precisava fazer tantas coisas. Você precisa jejuar muito, você precisa subir muito monte, você precisa ler muito a Bíblia, você precisa ter... Tá, tudo isso é válido, claro que é. Só que há uma diferença. Quando você lê a Bíblia, quando você jejua, quando você sobe um monte, quando você está com Deus, isso traz mais sensibilidade. Mas para ser cheio do Espírito Santo, o que precisa fazer, Cauê? Apenas crer que a palavra de Deus é real. E Jesus vai se tornar real.
Ó geração incrédula, até quando eu ficarei convosco? Jesus estava dizendo isso para os discípulos. Geração incrédula, até quando eu ficarei convosco? Chegou o tempo dessa incredulidade acabar no nosso meio. Chegou o tempo dessa autoridade vir sobre as nossas vidas. Chegou o tempo do Espírito Santo, ele levar a gente em dimensões poderosas. Obrigado, Jesus, eu te dou louvor, Senhor. Estou entendendo tudo, Pai. Feche seus olhos por um momento. Querido Deus, obrigado por cada vida que está presente. Senhor, eu peço ao Senhor que comece a despertar dentro de cada um deles o teu fogo, a tua unção, o teu poder e a tua autoridade. A palavra de Deus diz que nós precisamos buscar entre os melhores dons. E eu te peço agora, Espírito Santo, o Senhor já me entregou tantas coisas no mundo espiritual, mas eu quero pedir algo em específico aqui agora, Senhor. Eu quero pedir mais da tua presença sobre a vida desse irmão e dessa irmã que está aqui, que talvez ele chegou aqui, ela chegou aqui, sem vontade de estar aqui, sem desejo. Ela chegou aqui triste, cabisbaixo, sem ver resultado, porque afinal, tudo isso que está acontecendo na vida dela está trazendo uma frieza para o coração dela. Só que a tua palavra diz que o fogo ele arderá continuamente sobre o altar. Enquanto tiver lenha, o fogo vai arder. Senhor, o Senhor não me mostrou aquela tocha quando eu estava em Portugal, nas minhas mãos, e saía brasas de fogo. E eu perguntei para o Senhor, por que o Senhor veio me trazer aqui? Se uma coisa que Deus me deu ao longo desse ministério, desses 11 anos, foi maturidade, irmãos. Há muitas pessoas hoje que elas têm necessidade de mostrar que Deus usa elas, e graças a Deus o Senhor me forjou nisso. Eu não tenho problema com isso. Mas o que eu mais desejo hoje ardentemente no meu coração é ver vidas saindo de resistências espirituais. O que mais Deus colocou dentro do meu peito é quebrar essas resistências. O que o Espírito Santo colocou mais é autoridade sobre a minha vida para trazer essa tocha do avivamento. E eu quero pedir agora, Senhor, que essa tocha agora comece a tocar cada um deles na proporção da sede e da fome que eles se querem. Envia agora, Senhor, anjos ministradores de alta patente. Envia anjos ministradores de guerra. Envia anjos ministradores para que o Senhor dê uma nova unção. Eu estou vendo pessoas orando em línguas novas. Eu estou vendo novas línguas de variedades, pessoas recebendo dons de variedades de línguas agora. Mais, Espírito Santo, mais. Aumenta a frequência agora e mostra para eles que dentro deles há uma fonte. Tem pessoas que vão começar a sentir como se fosse uma descarga elétrica dentro do seu corpo. Tem pessoas que vão começar a sentir o corpo queimar. Tem pessoas que vão começar a sentir um toque no seu peito. Aquele que é santo, o Espírito e a noiva dizem vem. Mais Espírito Santo, mais forte, aumenta a intensidade, aumenta a frequência, aumenta as experiências, aumenta. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Agora é hora de você receber, minha querida, é hora de você receber, meu querido. É hora de você ouvir o barulho de água saindo de dentro de vocês. É hora de vocês entenderem que dentro de vocês há um poço inesgotável. Mais.
sobre ele, Senhor. Fogo de Deus. Arderraçu, remanda, ralaçou. Seria maneiro. Eu vejo a mão de Deus tocando seu peito, pastora Fabiana. Deus está te levando para um novo tempo, pastora Fabiana. Rababababachô, ramandar, relaçoria, macheria, mandei. Renderia, se machê. Mais. Aquele que é santo. Tem pessoas que estão sendo curadas agora. Tem pessoas com falta de ar sendo curadas agora. Tem pessoas ouvindo barulho de águas jorrando dentro do seu interior. Mas só que essas águas vêm como fogo, vem como fogo, vem como fogo, fire, fire, fire fresh. I know the Holy Spirit. Aquele que é santo. Obrigado, Espírito Santo. Só quem está entendendo o que o Espírito Santo está fazendo, eu quero que você levante sua mão. Eu quero que você erga sua mão. Arde calaçou, romanda calaçou. Arde assunde raí. Arde assorra mande. A sórbia. Arde que amanto demacia. Santo relacia. Mas, e aonde a minha voz chega, os satanistas que ouvem a minha voz, os bruxos que ouvem a minha voz, eu declaro falência. Eu destruo agora suas armas. To the real end. Chegou o tempo de eu viver a embriaguez do Espírito Santo. Chegou o tempo de viver o embriaguez do Espírito Santo. Chegou o tempo. E esse tempo é chegado. Serei. Repita assim comigo, querido Espírito Santo. Melhor, com mais autoridade, declare, Espírito Santo. Eu me submeto ao teu senhorio, ao teu pastoreio. Espírito Santo. Eu estou vendo Deus quebrar obras de feitiçaria. Obrigado, Jesus. Eu estou vendo Deus quebrar obras de bruxaria. Eu estou vendo Deus levando um renovo agora para pessoas em países. Eu estou vendo um sacode. Eu estou vendo o fogo de Deus. Chegou uma nova frequência sobre a Europa. Chegou uma autoridade nova sobre a Europa. Chegou o tempo da glória de Deus sobre a Europa. Deus viu graça. Apóstola Miriam, pastora Alexandra. O Espírito do Senhor viu graça. Arderramando cor de lavacia. Remandou.
Rialamasteria-se. Rabababababase. Neria-sema. Seramande. Mande cor de cair, abodeja surbia, arbia calasso, cavanti car, alassunde camandere la storia mandar. Recebe Estados Unidos, Flórida. Receba mais. Uma nova autoridade. Eu estou vendo anjos levando armaduras novas. Eu estou vendo anjos de Deus levando armaduras de novo para os seus ministros. E o Senhor me diz agora que esse efeito, muitas pessoas não vão conseguir dormir por essa ativação, por esse destravar. Deus está inundando pessoas. Deus está mudando a sua frequência. Deus está dizendo, é um tempo onde vocês vão orar por cancelados. Vocês vão orar por pessoas que têm AIDS. Vocês vão orar por políticos. Vocês vão orar por cegos. Meu Deus, eu estou tomado num dom de cura muito forte, maravilhas, obrigado. Jehová-si, car derramandia, lar Jehová-samande, ramande. Eu vejo fogo. Eu vejo pessoas sendo tocadas pelo fogo do Senhor. O fogo do Senhor está inundando esse culto. O fogo de Deus chegou na Índia. O fogo de Deus chegou na França, na Itália, em Portugal, chegou na Noruega. Chega aqui no fogo de Deus. Procura doença, procura enfermidade, procura um nódulo. Tem alguém recebendo rins novos aqui, o Senhor me disse agora. Levanta suas mãos e declare comigo em alta voz. Eu carrego essa atmosfera. Eu carrego essa atmosfera. Eu carrego essa atmosfera. E agora nada mais vai me parar, nada mais vai me reter. Nada. Obrigado, Espírito Santo. Naft. Mais. Receba nos teus ossos a restauração e a fibra dia sai. A doença sai de você. A fibra dia sai do seu corpo. Em name Jesus, power Jesus, glory Jesus. Mighty Jesus. Jesus. Receba a restauração agora do seu corpo. Receba das suas juntas, medula. Receba em o nome de Jesus. Tem pessoas que vão ser arrebatadas em espírito. Tem pessoas que Deus vai levar um arrebatamento a uma dimensão, a um governo novo. Chegou o tempo de vocês mergulhar com profundidade e não conseguir voltar mais desse mergulhar de glória.
Porque a glória de Deus foi estabelecida hoje sobre nações. E debaixo dessa autoridade profética, onde 2 ou mais pessoas ligar qualquer coisa na terra será ligado no céu. Mas debaixo desse ambiente profético eu declaro que o Senhor abra o caminho para que o Senhor me leve aonde Ele queira. Debaixo dessa autoridade espiritual. Em o nome do Senhor Jesus, o Rei da Glória. Apóstolo, o que aconteceu depois da ativação profética? Apóstolo, o que aconteceu depois quando o Espírito Santo veio sobre aqueles homens? Pedro agora vai propagar o evangelho e a Bíblia vai dizer que ele ganha 3.000 almas para o reino. Sabe o que eu estou vendo em cima da cabeça da Fabiana escrito? Ousadia. Deus está te dando mais ousadia. Eu vejo assim como se fosse os seus sentimentos tentando te sabotar. E o Senhor levantando um tempo de mais altar, de mais mover, de mais sobrenatural. Porque o que o Senhor está fazendo com você, Fabiana, é levando você a um nível mais profundo. E eu vejo você como se você estivesse subindo escada. Só que subir as escadas dói, Fabiana. Quando falarem de mim, vire as costas e mostre as marcas que eu carrego. Que são as marcas do Evangelho. E eu vejo o Senhor te levando a um novo nível espiritual. Eu vejo assim muito forte o Senhor te pegando e te levando a um nível para você saber que é o Senhor que está falando com você. Ele disse assim, ó, filha, eu não desisto de você. Ainda que tu diz não, eu digo sim. Eu vejo Deus pegando as suas mãos e tirando de dentro da caverna hoje, minha irmã. E Deus dizendo, eu te chamei para profetizar. O tempo de caverna acaba, porque eu estou levantando você para esse tempo, para essa geração. O meu fogo, eu vejo você orando por mulheres. Eu vejo muitas mulheres sendo batizadas com o Espírito Santo. Eu vejo muitas mulheres na proporção de mais de dezenas. Eu vejo você orando e mulheres recebendo o fogo de Deus. E tem uma conexão muito forte que está sobre a sua vida, Alexandre e a Miriam. Eu vejo uma conexão profética muito forte. O Senhor disse assim, ó, avise para elas que haverá um grande derramar de glória. Porque elas chamaram a minha atenção, Cauê, aviso para elas. Obrigado, Espírito Santo, eu te dou o louvor, Jesus. Elas geraram esse tempo, elas quebraram principados, elas quebraram barreiras. Eu estou vendo na frente das três, eu estou vendo nítido, em visão, perfeito, claro. Eu estou vendo a muralha fazendo assim, ó. Eu ouço o barulho da muralha caindo. Há pessoas que foram curadas aqui nesse culto hoje. Há pessoas que vão dar o testemunho para vocês. Há pessoas que receberam tão envolvidas de autoridade, de unção. Já viu pessoas saindo do culto carregadas? Ah, mas não é possível. Será que vai acontecer aqui na Europa? Calma. Vocês vão ver o reboliço que Deus vai fazer. Deus sempre, afinal, tem mais para a gente do que a gente para Ele. Amém? Glória a Deus. Jesus é bom, eu agradeço ao Senhor, louvo a Deus pela vida da Fabiana, da pastora Alexandra, apóstola Miriam, todos que estão aqui
Eu amo muito a vida de vocês. Lembrando, nós temos um treinamento online, se chama Formação 9 Dons, onde eu ensino por 7 meses, eu dou mentoria. Esse é um curso que Deus nos deu, uma formação para poder trazer ensinamentos poderosos. Não dá para a gente falar aqui muita coisa, mas tudo sobre o ministério profético, o ministério de impacto. E acredite, nós vamos em muitos lugares resistentes, muitos lugares que o céu não é aberto. E você pode ter certeza que quando eu vou num lugar, eu não vou por causa que é uma agenda, eu vou porque é uma missão. Na final, Deus não me chamou como um pregador, Deus me chamou como um incendiador. Boa essa, hein? Desceu agora. Incendiador. Eita glória! O Senhor me chamou para trazer o fogo dele sobre a terra. O Senhor me chamou para caminhar no fogo. E para trazer as curas, os milagres. Amém? Então é esse o ministério que o Senhor colocou nas nossas mãos. Amém? É um ministério de impacto. É um ministério de fogo. E eu não falo isso para mostrar que é mais ou menos ungido que alguém. Eu falo isso com toda a humildade do mundo, que eu quero poder pegar nas tuas mãos e te ajudar. Por isso que essa formação é para pessoas que estão longe, que é um treinamento profético para pessoas que querem exercer. Isso aqui é um treinamento para pessoas que definitivamente elas querem sair do banco da igreja. Elas querem atuar no ministério profético. Nós vamos ensinar como ouvir a voz de Deus, como manifestar a unção, como manifestar os 9 dons. Nós vamos aprender como vencer os traumas, como quebrar o espírito de orfandade, bastardia. Tudo isso e muito mais nós temos nesse treinamento, nesses 7 meses. Amém? Pessoal, pensa, o diabo está encapetado, ele endemoniou. E eu estou feliz e alegre por isso, porque realmente eu estou enfrentando ele. E nós levantamos um grupo de intercessão aqui no Brasil muito forte, para minha ida para a Europa. E, infelizmente, eu tive problema nas minhas contas bancárias, a gente teve um bloqueio judicial, e aí eu já coloquei advogado para poder ver, para poder resolver. E é claro que isso não vai atrapalhar a minha ida para a Europa. Mas nós estamos observando que o diabo está tentando trazer estruturas de todos os jeitos e formas para tentar atrapalhar o que Deus quer fazer na Europa, mas ele não vai atrapalhar. Porque existe um povo, Jesus não precisa de multidão, ele precisa dos desesperados. E eles estão aqui nessa noite. Amém? Eu quero que você que é sensível à voz do Espírito Santo, você que entende que nós vamos para a Europa para uma missão, irmãos, eu não cobro para pregar. As igrejas que nós vamos ministrar, a gente vai para ver Jesus sendo glorificado. Porque Deus me ensinou a não ser agarrado em mamão. Você sabe por que Deus está nos levantando a esse nível de autoridade, de peso, de glória? E por que a nuvem dele está nos seguindo? É por causa de caráter. E é uma coisa que Deus está forjando em mim. E eu estou falando abertamente aqui para vocês, porque o Espírito Santo está me dando autorização para falar. Senão não ia falar. Eu, na realidade, só faço aquilo que ele está fazendo e o que ele quer. Eu ando na velocidade que ele anda. Tem vezes que o Espírito Santo anda lento. Tem vezes que você vai ver. Você vai ver eu ensinando como um mestre, mas tem vezes que você vai ver eu aqui profetizando. Tem vezes que você vai ver eu me movimentando rápido. Tem vezes que você vai ver eu me movimentando mais de boa, devagar. Porque o Espírito Santo, ele se move e a gente tem que se mover conforme ele se move. Amém? Pastora Fabiana, pastor Alexandre, eu quero pedir autorização. Deus está mandando eu fazer algo aqui, posso? Amém, amém. Tem a liberação de vocês. Você que quer participar dessa formação, entre em contato ou com a pastora Fabiana ou com a pastora Alexandra. Podem passar o meu contato de WhatsApp para eles. E dentro disso, financeiramente, nós vamos conseguir chegar e estabelecer o reino de Deus. Amém? A apóstola Miriam também, que está aí cuidando dos mantos da Alemanha, do que vai acontecer na Alemanha. Após eu sentir de Deus de poder fazer uma oferta no ministério,
Senti de Deus de colocar uma oferta. Não é eu, irmãos, não é para mim. Afinal de contas, tudo que eu tenho é dele. A traça e a ferrugem vai comer. A minha vida é dele, tudo que eu tenho é dele, é só emprestado. Amém? Você precisa entender e ser sensível à voz de Deus para esse tempo, para ser um semeador e ajudar a levar o avivamento. Um só não faz nada sozinho. Mas quando nós entramos em unidade e agimos como corpo, como eclésia, como igreja, o Senhor brada. Porque, afinal das contas, quando o reino está alinhado com a vontade do avivamento, as coisas vão fluir, vão explodir. Deus está te chamando para ser um semeador de fogo. Sabe o que é isso? É através da sua oferta. Nós vamos conseguir levar avivamento, cura, milagres, poder e unção. Amém? Apóstolo, eu senti de Deus. Fala com a pastora Alexandra, com a pastora Fabiana. Elas vão estar na direção disso. Deus tocou e falou para mim que eu preciso plantar para ajudar esse ministério profético a crescer e ajudar a propagar o fogo de Deus. A autoridade está sobre elas. Entre em contato direto com elas. Amém? Glória a Deus. Elaine, que Deus abençoe em nome de Jesus. É isso, pessoal. Logo, logo a gente está chegando aí na Europa. Dia 19 de setembro eu estou pegando um avião. Chego dia 20 de setembro em Portugal. Eu passo aí a minha oportunidade para vocês. Fiquem à vontade. E os testemunhos. Apóstolo, eu fui tocado, eu fui curado. Pode procurar a enfermidade agora, Deus me mostrava. Pessoas sendo curadas de nódulos, pessoas sendo restauradas de rins, pulmões. Eu vi pulmões, bem nítido. Eu vi o dom de operar milagres e maravilhas. Eu vi pessoas com um pó de ouro na mão, no braço, repousando sobre pessoas aqui o dom de sinais. Amém? Pode procurar aí depois e dar o testemunho para a pastora Alexandre e a Fabiana. Amém? Está na mão de vocês aí. Eu agradeço. Amém. Glória a Deus. Meu Deus. Foi poderoso, meu Jesus Cristo. Deus bradou aqui. Deus falou conosco aqui. Foi poderoso demais. Que Deus, assim, levante os azapes desse tempo, né? Para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Então, pastor, apóstolo, a mentoria, mas também elas podem entrar em contato também com o senhor no Instagram, não pode, não? Como seria? Na realidade, a mentoria, ela já vem num grupo dentro da formação. Nós damos mentoria uma vez por mês para todos os alunos, tirando a dúvida deles, né? Pegando a mão deles e aproximando eles mais do ministério profético. Então, são 7 meses de treinamento, são 7 meses de mentoria, junto com a formação, tá? Amém. Vocês têm uma igreja lá no Rio? Não, nós temos um ministério. A gente abriu um ministério no Rio, através de filhos espirituais. Sim. Em Bragança e em São Paulo, eu tenho um ministério aqui que chama o Hakodesh, o Ministério do Espírito Santo. Abrimos em Diadema, só que aí lá em Diadema, onde eu estou agora, eu tive um problema e Deus mandou eu fechar lá. Então só estamos em São Paulo, por enquanto. E os filhos espirituais abriram o ministério e estão expandindo, estão crescendo. E isso é o reino, multiplicar. Amém. Glória. Então, atualmente você está em Diadema, em São Paulo, não é isso? Eu estou morando em Diadema, mas o ministério está em São Paulo. Sim, agora eu entendi. Perfeito. Para a glória de Deus. Meu Jesus. Aleluia. É poder demais, é poder demais. E em setembro você vai estar com a agenda aberta aqui para a Europa, não é? A partir de setembro, não é, apóstolo Cauê? Imagine que todas as chaves ministeriais que pastores, líderes, eles não falam abertamente. Eu vou falar e eu quero ver você saindo da ministração sacudido, cheio do Espírito Santo. Aleluia. Eu vou liberar para vocês chaves assim muito fortes, chaves que muitos ministros não falam. E vai ser nesse treinamento que é a Escola Fluir no Profético, que é um treinamento presencial que nós vamos fazer em Porto, tá? Eu não lembro a data. Apóstola Miriam, a senhora lembra? É no final de setembro. Dia 26, é isso? 26?
26, 27 e 28. Vai ter um sábado e um domingo de treinamento. Já me inscrevi no grupo VIP. Eu vou falar com você, Kelly. Maravilha, isso aí. Isso aí. A gente vai fazer a Escola Fluir no Profético, que é em Porto, e logo depois estamos indo para a Alemanha com essa preciosa apóstola Miriam, cheia do fogo de Deus. Aleluia. Holy! Amo a sua vida, apóstolo Cauê. Você faz parte assim, do meu coração. Amo você. Há muito tempo que eu acompanho o ministério do apóstolo Cauê e tenho um amor de Cristo muito grande por ele. Ele como diz o pastor Leandro, é um fofo. A gente ama muito vocês. Então, a pastora Fabiana tem sempre uma pergunta de praxe. Qual é a pergunta, pastora Fabiana, que você faz? Apóstolo Cauê, a pastora Alexandra quer saber, né? Quer saber dos capirotos. Conta uma experiência pra gente aí que o senhor teve, assim, física, talvez, de um capeta aí pra gente ficar edificado aqui. Maravilha. Ó, eu tive muitas, né? Porque, na realidade, o meu ministério eu comecei quebrando muita obra de feitiçaria, né? Então, eu via feitiçaria, eu ficava doido. Já chegava pisoteando e aqui eu posso falar abertamente isso, porque não é sobre religião, né? Na realidade, é sobre o reino. E, assim, eu já vi o diabo, assim, de ver ele cara a cara, né? Eu lembro que outro dia nós fomos no monte quebrar coisas pesadas, né? Coisas muito pesadas. Imagem de cemitério. E aí, nós queimamos ali, né, tudo, e aí caiu uma brasa de plástico na minha mão, e fez uma bolha gigantesca na minha mão. Na hora ali eu já vi como um levante, né, mas aí a gente continuou, quebramos as coisas e descemos para um lugar muito escuro no vale, né. E nessa que a gente estava descendo no vale, eu dei de cara como se fosse uma pessoa mesmo. E eu dei a paz do Senhor para ele. Eu falei, a paz, só que eu não dei a paz, eu travei. E eu vi ele olhando para mim, aí eu entendi que era o diabo. E nesse momento eu vi o nível e a intenção de fúria que ele olhava para mim. Só que nisso eu fiquei com medo, eu fiquei, sabe, com temor, com algo assim, tipo, senti um calafrio, uma frieza. E aí na hora eu repreendi, Senhor, em nome de Jesus, aí fez assim, ó, como uma nuvem preta, e explodiu no ar. Mas eu pude ver a fúria naquele momento, né? Que ele tem contra as nossas vidas, nós que somos ungidos de Deus, autoridades do reino. E outra também, eu ministrando libertação, porque eu vim de um ministério muito forte de libertação, né? Eu vinha do monte, chegava do monte 6 horas da manhã, minha mãe chegava da balada, 6 horas da manhã. Aí o que acontecia? Eu venho aqui, capeta. Eu já peguei espíritos malignos, eu fui treinado dentro de casa, na unção de libertação. Eu já peguei demônio na minha mãe, de ver o demônio manifestar nela e eu ver ela desfalecer na minha frente. Eu já vi isso. Eu já vi ela virar os olhos com mais de 2.000 demônios dentro dela. Eu já vi ela ficar pálida. E para honra e glória de Deus, depois de 10 anos, eu fiz o batismo nas águas dela. Aleluia, Deus é bom. Aleluia. Mas assim, muitas experiências. A gente fica aqui, a gente vai até amanhã, porque tanto do reino das trevas quanto do reino celestial, muitas coisas muito fortes, né? E hoje nós vemos poucas pessoas falar de libertação, nós vemos ministros muito usados no avivamento, nós vemos muitas pessoas... É que tem diversas formas de agir com libertação, mas eu já vi pessoas vomitando câncer na minha frente. Aleluia, eu creio, gente. Meu Deus. E muito mais. Então, isso é só o começo, essa autoridade que o Senhor está nos revestindo, nos trazendo para esse tempo, para que a gente possa incendiar a terra. Em nome de Jesus. Então, por que perguntamos sobre essa experiência sobrenatural? Porque com experiências, com esses testemunhos, faz a gente ativar a nossa fé, não é? As pessoas assim ativam a fé e crê que o que aconteceu com você pode acontecer com outras pessoas também. Inclusive, se alguém aqui teve alguma cura, que quiser testemunhar de alguma forma aqui para o apóstolo Cauê, que ele ministrou aqui a cura,
para a glória de Deus. Então, pode E olha, manifestar aqui. eu vou falar uma coisa que o Senhor me mostrou, desculpa, pastora Alexandra, mas o Senhor me mostrou quebrando muito a obra de feitiçaria aqui, eu senti náusea no estômago, teve um momento. Então, se você tem vício, Deus vai fazer você pegar nojo dos vícios. Eu creio que Deus vai me trazendo uma outra oportunidade e eu vou estar ministrando o nojo dos vícios, tá? Foi uma coisa que Deus me curou, né? Eu fui viciado com droga, com bebida, com um monte de coisa. Sim. E hoje eu não vivo mais, mas o Holy Spirit vive dentro de mim. Aleluia. Amém? É muito lindo. Tudo isso é poderoso demais. Eu gostaria de convidar a Tainá também para estar aqui conosco. Tainá? Eu gostaria de convidar a Tainá de estar conosco também em Porto, lá na escola Fluir. Cadê Tainá? Ela estava até há pouco tempo aqui comigo, disse que ia falar aqui conosco. Tainá, oi. Pai do Senhor Jesus. Olha aí, abençoada aí. Eita glória, que bênção. Aonde, Tainá? Estou aqui no Algarve, Portugal. Ah, está em Portugal, ô glória. Estou em Portugal, na terra dos viventes. Desemboca o vaso. É isso aí, vaso de Deus. Benção demais, que Deus te abençoe, seja bem-vindo aqui a essa terra. Espero que você tenha a oportunidade de conhecer essas maravilhosas, que é a Fabiana, a Alexandra. Eu comecei aqui, né, na plataforma digital aqui com elas, acho que em 2018, foi 2020, não lembro, não me recordo. E o Senhor soprou meu nome, estou aqui na Europa, já vim agora há pouco da Alemanha, e Deus tem me levado a muitas nações aqui para pregoar, louvar com a minha guitarra, e tem sido algo poderoso. Eu creio que Deus vai te trazer aqui também para um propósito muito grande, né? Uma terra que precisa muito, né, pastoras, de algo, de um avivamento mesmo sobre as nações, e eu sou muito, muito grata a elas e amo demais. Então, eu entrei e falei, nossa, que saudade que eu estava de vocês, justamente porque eu comecei aqui, né? Uma garotinha ali com violãozinho, e hoje o Senhor tem soprado e levado a tantos lugares. Amém. Eu sou muito feliz com tudo que Deus tem feito. Amém, Tainá, glória a Deus. Então, meu pai mora em Portugal. É, que parte de Portugal? Mora em Sesimbra, depois de Lisboa, da ponte. Ah, sim, Sesimbra. Muito bom. É bênção, vai ser bênção. Aqui tem muitas igrejas, tem muita coisa boa aqui para a gente fazer. Tem muitas igrejas aqui em Portugal. Você mora aí em Portugal? É, moro aqui em Portugal. No momento eu estou no Algarve. Não sei se você já ouviu falar no Algarve. Na praia do Algarve. Vamos fazer o seguinte, eu vou pegar seu contato, porque eu vou estar aí ministrando em Porto, né? Talvez você esteja ministrando comigo lá. Amém. Se Deus preparar, quem sabe nós chegamos. Eita, com certeza. Deus vai ser bravo. Vai ser bênção. Bênção de Deus. Deus tem preparado algo aí pra gente nessa terra. Seja bem-vindo. E Deus tem coisas grandes, né? Igual a Jeremias, quando Deus fala, né? Eu colocaria as palavras sobre a tua boca, Jeremias. Ele diz, eu sou uma criança. Jesus disse, eu te escolhi e te designei profeta sobre as nações. Assim o Senhor tem feito na nossa vida. E, nossa, eu só tenho a agradecer, gente. São 10 países aqui na Europa, hoje legalizada. A pastora Fabiana, a pastora Alexandra acompanhou, né? Quando eu cheguei aqui, inclusive amanhã eu vou estar indo para a Ilha da Madeira, vou estar num congresso de mulheres, vou estar ministrando para mulheres ali. E eu chorei muito quando eu falei assim, não quero mais, eu vou voltar embora. A pastora Fabiana, a Alexandra, a André também falou comigo e disse assim, você não vai voltar não, rapaz, você vai ficar aqui que Deus tem algo mais com você. E eu sou muito grata a Deus pela vida dela. Você viu que o que ela está falando foi o que a gente pregou hoje sobre fé? É verdade. É algo sobrenatural que Deus tem feito, e são mulheres assim que eu sei que eu posso contar nessa terra, e essa plataforma é bênção de Deus para muitas vidas. Eu não consigo estar sempre com elas, peço desde já perdão, mas eu amo demais, e sempre que a gente tem a oportunidade de estar juntas, de estar aqui adorando ao Senhor com a minha viola, e eu levo essa viola para todo lugar. Amém. Glória a Deus. Deixa Deus te usar, Tainá. Amém. Eita, vai para a ponta, o glória. Então, aproveitar, né, a oportunidade, Tainá está por aqui, e convidar Tainá para orar aqui conosco. Aqui. Amém, pastora, amém, pastora Alexandra, saudade de você, maravilhosa. Abençoar o nosso querido apóstolo Cauê, que ele é bênção do Senhor, né? Amém. Para a glória. Vamos estar orando. Eu creio que o Senhor já liberou coisas extraordinárias, né, nessa noite sobre as nossas vidas. Vamos agradecer ao Senhor por este culto, pela vida, né, do apóstolo Cauê, pela vida das pastoras e de todos que estão aqui. Assim oremos. Senhor Jesus, aqui estamos, Senhor, diante da tua presença.
te agradecendo por todos os teus feitos, Senhor. Tu tens sido bom, tu tens sido fiel, Senhor, e a tua graça permanece sobre nós. Nós te pedimos, Senhor, nesta noite, a tua blindagem ao dormir, Senhor, assim como está escrito em Efésios 6:10, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra todas as astutas ciladas do adversário. Senhor, blinda-nos, Senhor, com o capacete, com a coraça, com o sapato da preparação, que a tua graça, Senhor, permaneça sobre nós e que o Senhor venha nos fortalecer dia após dia, Senhor. Que nenhum ataque do diabo, Senhor, venha atingir a nossa mente e o nosso coração, mas que nós, Senhor, possamos estar forjados, Jesus, e fixados em Ti, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, pela vida das pastoras, Jesus, pelo apóstolo que estava aqui ministrando a Tua santa palavra, que o Senhor venha trazer eles, Senhor, debaixo da Tua bênção à Europa, Pai, e que vidas venham ser alcançadas a partir da vida do Teu Filho, Senhor, porque o Senhor tem plano, Senhor, na vida dele, na vida de todos que estão aqui. Que a tua paz, que a tua presença permaneça sobre nós e que a tua graça, Senhor, seja derramada dia após dia, Senhor. Gratidão por tudo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém, Jesus. Amém, pastora. Pastoras, Deus abençoe. Ô, Tainá, saudade de você. Veio aqui na Alemanha, Vou marcar um dia para vir aqui, pastora, pegar a viola para a gente relembrar os velhos tempos, viu? Tô com saudade também. Em nome de Jesus, eu vou passar aqui um louvor que a Tainá, ela mesma escreveu, ela mesma gravou, e esse é um dos louvores que eu mais amo, assim, eu gosto de ouvir, é esse louvor que eu vou passar agora aqui. Então, seja abençoado com esse louvor, para honra e glória. Gratidão, apóstolo Cauê, que Deus lhe abençoe tremendamente. Deus lhe abençoe, apóstolo Cauê. Gratidão, viu? Esperamos você aqui. Em nome de Jesus. Jesus, cadê o louvor agora? Da história de Jesus, morreu por mim naquela cruz, sofrimento que foi por amor, para que eu e você pudesse aqui livre estar. O seu sangue derramou naquela cruz, com coroa de para que eu pudesse aqui estar livre, ele precisou morrer. Muitas vezes você se esquece que Jesus morreu por ti naquela pra mim, volta.
Você já parou para imaginar o sofrimento de Jesus por nós? Quanto ele sofreu, quanto ele foi desprezado. Deus entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Seu amor é incondicional. Esse amor liberta do pecado. Esse amor pode transformar a sua vida. Se você se afastou da casa do Pai, Ele te chama. Vem, vem como estás. Ele sente saudade de você. Ele quer ter um nível de intimidade profundo contigo. Vem, vem. O Pai está de braços abertos. Você já não sente mais a alegria de viver, mas em Jesus há uma saída. Em Jesus há uma solução para a tua vida. Eu profetizo que todas as cadeias cairão por terra. Eu profetizo paz de espírito em teu viver. Eu profetizo cura de alma. Onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus, foi ali pela fé que os meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Foi ali pela fé que os meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Em sua luz. Fabiana já está chorando, não tem jeito não. Toda a vida é assim. É só Tainá aparecer e começar a chorar. É um Não, som, gente. Amém. Obrigada pela presença de vocês. Que Deus abençoe a casa de cada um de vocês. Apóstolo Cauê. Estou na expectativa já da sua presença aqui na Alemanha. Que a gente vai se ver e o fogo vai descer. Em nome do Senhor Jesus. Eita glória. Deus abençoe minhas irmãs. Pastor Fique na Alexandre. paz, Senhor. Beijinho pra vocês. Semana que vem. Abençoe a apóstola Miriam. Amo Semana você, que vem maravilhosa. vai ter o apóstolo. Pastor Alexandre, semana que vem o apóstolo. Pastor Alexandre, semana que vem. O convite foi Apóstolo seu. Vilca Bonifácio. Vilca Wilker Bonifácio. Bonifácio, dia Semana que 4 vem. de setembro, aleluia. Gente, Miriam. Deus do Ó, céu. beijinho, se Apóstolo fala, viu? Wilker Bonifácio. Manda um abraço para ele, manda um abraço para ele. Amém, amém. Beijinho, Deus abençoe.